A paz do Senhor, irmãos. Nós tentamos orar ao Senhor, agradecer a Deus por mais um dia estar na casa do Senhor. Somos gratos ao Senhor, nosso Deus. Senhor amado, muito obrigado, Deus Santo, Pai Celestial, pelo teu amor, pela tua bondade. E em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, venha receber o nosso louvor e a nossa gratidão a Ti, Pai. Abençoa teus filhos, abençoa a tua igreja. E nesta manhã nós estamos aqui para aprender da tua palavra, Senhor. Abençoa teu filho está a tua palavra. Senhor, age em nosso favor, nos abençoando. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Poder assentar, irmão. Hoje é a lição número 8, né? Líderes ungidos. Então, louva ao Senhor com o hino 129 do nosso cenário, Obreiro Santo. Obreiro Santo, Jesus te manda pregar o Evangelho e muitas almas a ganhar. Vai levar para os famintos da terra, com o soldado na guerra, vai para os campos lutar. Jesus, Jesus, me guia nesta jornada. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. Jesus, Jesus, me guia nesta jornada. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. Jesus disse: estes sinais seguirão em meu nome, demônios expulsarão. Vai então com coragem e graça, ó crente, e vencerás a serpente, os enfermos curarão. Jesus, Jesus, me guia nesta jornada. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. Jesus, Jesus, me guia nesta jornada. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. Nenhum mal te acontecerá, ó irmão, lá no campo serpentes tu pisarás. Onde andares, hei de te abençoar, seja na terra, nos ares, mesmo nas ondas do mar. Jesus, Jesus, me guia nesta jornada. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. Jesus, Jesus, me guia nesta jornada. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. Nunca digas: sou pobre, não tenho nada. Teu empenho seja a Bíblia Sagrada. Na jornada, queira sempre andar na luz. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. Jesus, Jesus, me
nesta jornada. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. Jesus, Jesus, me guia nesta jornada. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. Aleluia. Preto Luiz. Glória a Deus, aleluia. Louvar a nossa Senhor. Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Abra suas Bíblias em Filipenses, capítulo 2, do 17 ao 30. Nós vamos ler responsivamente, né? Como de costume. Todos acharam? A palavra do Senhor diz assim: e ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço de vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. Esperando no Senhor Jesus, que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo de vossos negócios. Porque todos buscam o que é seu e não o que é o de Cristo Jesus. Mas confio no Senhor que também eu mesmo em breve irei ter convosco. O 25. Porquanto tinha muitos saudades de vós, todos estavam muito angustiados e que tivesse ouvido que ele estivera doente. Por isso vou-lo enviei mais depressa, para que, vendo outra vez, vos regozije e eu também, e eu tenha menos tristeza. Porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida, para suprir para comigo a falta dos vossos serviços. Amém, irmão? Pode sentar. Os irmãos travaram no 25, mas era até o 30, está na revista. Não sei o que está acontecendo, de vez em quando dá umas falhas na voz. Vamos lá. Né? De vez em quando ela desaparece. Não sei lá, não dá para entender. Como dizia minha avó, só está vivo para acontecer essas coisas. Líquidos os ungidos. Então cai por terra o que tem muitos pastores quando fala errado ou faz coisa errada,
que você vai lá puxar a orelha dele, ele fala, você não pode tocar em mim porque eu sou ungido. Você também é ungido, viu? Então somos todos ungidos. Então você pode dar uma bronca nele e falar, não, você está fazendo errado, e põe tuas barbas de molho. Porque nós não vamos bater nele, não, nós vamos orar para Deus bater nele. Tá bom? Nós somos ungidos, irmãos, todos nós somos ungidos. E tem alguns que têm uma unção diferente, que é a unção de liderança. Por que Deus dá essa unção de liderança? Justamente para isso, para que todos em volta daquele que está liderando o respeite. Olha, que eu estou usando a palavra que eu estou usando, o respeite, porque Deus proveu para que ele seja líder e ele seja respeitado. É o que eu falei, se ele fizer errado, vá conversar com ele. Se ele te jogar na cara que ele é ungido, ok, legal, deixa comigo, dobra teu joelho e fala, ó, Senhor, põe a mão no teu ungido lá. Pronto, resolvido o problema. É assim? Nós vamos aprender isso hoje. Nesta sessão nessa sessão da epístola, Paulo apresenta 3 exemplos de abnegação. Ser abnegado, o que significa isso? No nosso dicionário, diz o seguinte: recusar, negar a si próprio. Eu estou me negando. Eu, para servir ao Senhor, eu tenho que me negar. Não é isso que a Bíblia diz? Larga a tua cruz e carrega a minha. Eu tenho que fazer a abnegação, eu tenho que me separar, eu tenho que ser melhor para com a obra de Deus do que para mim mesmo. É assim que ele está dizendo. Paulo disse isso e deixa mais claro mais para frente. Você tem que se libertar de que eu sou melhor. Eu estudei, eu tenho faculdade, eu tenho 200 faculdades, eu tenho não sei o que lá, mas ele não, um pingo sequer, uma vírgula sequer de ser servo do Senhor. Eu não tenho faculdade nenhuma, sou burro de pai, mãe e tio, mas eu me entreguei na obra do Senhor, e o Senhor faz com que as coisas aconteçam. Não é você que faz, é Ele que faz. E de liderança, função, posição e obediência. Na relação da obra de Deus, o seu próprio exemplo, que seria o próprio exemplo de Paulo, de Timóteo e de Epafrodito, nos versículos anteriores, o apóstolo ensinara que Jesus é o nosso modelo ideal de obediência. Vocês viram as aulas anteriores, que tudo aquilo que Jesus ensinou é para que nós continuamos a fazer. Tem mais de 2000 anos, não adianta, continua fazendo, porque ela se renova, ele se renova, Jesus quando ensinou, os homens pensavam de um jeito, quando Paulo começou a ensinar, os homens pensavam de outro jeito, quando fulano, ciclano começou a ensinar, os homens pensavam diferente. Hoje nós estamos vivendo o quê? O século 21, com nossos pensamentos, com nossa amplitude da palavra, a mesma coisa que Jesus ensinou há 2000 anos atrás, não mudou nada. Ele mandou que você fosse respeitador da palavra, você continua respeitando a palavra. Ele mandou que nós nos uníssemos em um lugar para adorá-lo, o que nós fazemos. Então quer dizer, não mudou nada. Mas tem gente falando, tudo bem, mas a palavra diz, o que a palavra diz continua dizendo a mesma coisa, ela não mudou. Você mudou.
a sua mentalidade mudou, o seu intelecto mudou, mas a palavra continua a mesma. E se você pegar e estudar a palavra, você vai entender aquilo que Paulo está dizendo. Continuamos fazendo aquilo que Jesus mandou. Pode ser o mais inteligente do mundo, mas a palavra diz e você tem que obedecê-la. É isso que Jesus falou. Qual o defeito? Qual o problema? Nós estamos escutando pessoas aí que não têm um pingo de noção do que estão falando da palavra. Vamos para lá. O apóstolo ensinara que Jesus é o nosso modelo ideal de obediência, serviço e submissão à vontade de Deus. A Bíblia fala de Gênesis, Apocalipse, isso daí. Não tem novidade nenhuma. Agora ela apresenta os exemplos de líderes que eram bem conhecidos da igreja de Filipos. Um bom líder é reconhecido em qualquer lugar que ele vá. Paulo apresenta Jesus como um modelo ideal de serviço e liderança. Durante seu ministério, o mestre sempre viveu aquilo que ensinou. Liderou, por exemplo, sua vida foi um modelo de como pôr em prática seus próprios ensinos. Paulo faz questão de enfatizar que procurava imitar a Cristo em todas as áreas da sua vida. É isso. Qual é a dificuldade? O que Jesus fazia quando estava na terra? Bem para o próximo. Eu não sei se Jesus era milionário, que eu sei que não era. Jesus não tinha empresa, como alguns falam. Jesus não tinha uma empresa de barcos. Vocês já ouviram isso, né? Não. Jesus falou para o moço: eu não tenho nenhum níquel na minha cabeça. E você líder pensando que ele era milionário? Não, ele não era milionário. Ele veio para cumprir a ordem do Pai, que era fazer o quê? Ligar nós pecadores com Ele para podermos ver a Deus Todo-Poderoso. Ele tinha um rapaz que colhia as ofertas para eles poderem comer. E esse rapaz vocês conhecem. É o que era o maior ladrão de todos. Ele não morreu, não. É verdade. Estão falando que ele também não morreu, mas tudo bem. A minha Bíblia diz que ele morreu enforcado, mas tudo bem. E as Bíblias de vocês também, porque é a mesma nossa, igual. Ele morreu enforcado. Bom, irmãos, o que Jesus fez na terra é o que Ele deixou para que nós fazemos para os nossos irmãos. Eu trabalho para dar sustento àquele que não trabalha, que não pode mais trabalhar porque está enfermo, aleijado, não tem como trabalhar. É isso que a igreja faz. A igreja recolhe os dízimos que muitos reclamam, para quê? Pagar imposto, pagar luz, pagar água, colocar alimentação na mesa daqueles que não têm condições financeiras. E pagar o salário do pastor. Ninguém trabalha de graça. Nem o relógio que você tem no pulso trabalha de graça. Então temos que pensar que os nossos líderes, eles têm que devolver aquilo que Deus dá para eles, devolver para nós. E nós, por obrigação, receber aquilo que o Senhor deu para o líder, que o líder passou para nós, e nós passarmos para os mais pequenos. É isso que
que Jesus ensinou. Ou eu estou falando errado? A Bíblia fala isso. A Bíblia ensina isso. Paulo é a versão grega do nome, vocês já sabem, Saulo, essas coisas lá, já aulas anteriores vocês já viram, né, que a família de Paulo, né, tinha condições financeiras para colocar ele numa escola, né, boa, para que ele aprendesse a ser fariseu. Então, mas o que interessa é, teve uma sublime experiência de conversão ao Evangelho. Qual é essa conversão? Alguns dizem que ele caiu do cavalo. Não sei, a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que ele teve um encontro com Cristo. E Cristo falou: por que você me persegue? Se eu só ensinei a fazer o bem. Tornando-se um líder de excelência. Olha aonde que chegou essa conversa dele com Jesus. Trouxe ele à tona para ensinar tudo aquilo que ele aprendeu para os irmãos. Vê quantas igrejas ele fundou, e quantas igrejas ele ensinou, e quantas igrejas ele colocou a vontade de Jesus Cristo para as igrejas. Excelente homem, excelente líder. Não guardou para si aquilo que aprendeu, e sim transpassou para outros, para que vivessem como ele vivia. Ou vocês acham que Paulo tinha uma carruagem com 5 empregados, uma mansão? Porque na cabeça de muitos aí fora é isso. E eu não leio na Bíblia que Paulo não tinha nem onde morar. Ele dependia exclusivamente de ofertas da igreja para pagar o custo que ele tinha. E você vê que Paulo, quando recebe, até chora. No falar, você vê que ele até transmite a alegria que ele tem e a tristeza que ele tem por ser pesado para os irmãos. Um líder de excelência que se notabilizou por ser eu entendo, as pessoas vê Paulo como fosse um herói, e ele foi o melhor homem que a igreja pôde ter. Ele não foi herói, ele simplesmente, aquilo que ele aprendeu, ele passou para todo mundo. E a gente sabe que tem muitas pessoas por aí que são muito inteligentes, muito sábias, mas não passa, porque quer aplausos. E eu não vejo isso em Paulo. Paulo podia exigir isso, e Paulo não demonstra nada disso. Estou falando de liderança, e vocês também são líderes, tá? Paulo sempre procurou seguir os passos de Jesus, mestre dos mestres. Paulo sempre procurou isso, e a gente vê Paulo um líder com disposição para morrer por amor ao Evangelho de Cristo. Ele sempre falou isso. Os irmãos veem uma passagem onde um profeta chega para Paulo, pega o cinto de Paulo e esmaga o cinto de Paulo, e diz para Paulo: olha, você vai para Roma e lá você vai morrer. O que Paulo fala para ele? Seria a glória para mim. Seria a glória para mim acontecer isso. Eu estou preparado para isso. Nós estamos preparados. Um líder tem que estar preparado para tudo que vier. Será que vocês estão preparados? Nós precisamos nos preparar, porque a vinda de Jesus está próxima.
depende muito do que eu conheço de Jesus para poder transmitir para outros, porque está difícil de falar de Jesus. Estão colocando Jesus como se fosse um homem qualquer. Olha que Paulo fala: entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação, alegro-me em como todos vós me congratulo. Você vê a alegria de Paulo? Olha, eu vou morrer, mas eu estou feliz. Ele foi falar com o rei, ele expôs para o rei tudo o que aconteceu com ele, e o rei vira para ele e fala assim: meu amigo Félix, meu amigo Paulo, as escrituras estão te deixando louco. E ele vira e fala assim: essa loucura eu quero ter para o resto da minha vida. Seguir a Cristo, levar esse evangelho de vida, porque é um evangelho de vida. Um líder disposto a servir seus liderados. Vocês conhecem alguns que gostam de dar a vida para os seus liderados, se entrega para os seus liderados, não se preocupa com ele, mas e sim com os seus liderados? Eu não estou falando de igreja, eu estou falando de liderados. Vocês são liderados. E seu líder, por obrigação, tem que sustentá-los. E que está ensinando. Sustentá-los na palavra, sustentá-los em oração, sustentá-los financeiramente, se necessário for. É nossa obrigação. Jesus ensinou isso. E Paulo nos faz lembrar isso. Para falar da sua disposição em servir a igreja, Paulo recorre à linguagem do sistema de sacrifício do Antigo Testamento. A expressão utilizada por Paulo: seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício do Senhor. Olha, ser entregue. Olha, eu sou entregue todos os dias em sacrifício, porque eu vejo que é necessário. Indica que o apóstolo via os crentes de Filipe como um altar, onde ele poderia servir o Senhor com seus dons ministeriais. Olha, dom ministerial. Quais esses dons? Sabedoria, porque ele foi ensinado na melhor escola na época. Então o que ele aprendeu, ele estava passando, ele estava ensinando, ele estava colocando. Olha, eu aprendi isso, vou te ensinar isso. Olha, Jesus falou comigo e me ensinou. Eu não sou um apóstolo indicado por Jesus, mas eu sou um apóstolo colocado por Jesus. Ele podia até falar: olha, eu sou o apóstolo mais inteligente de todos eles, eu sou o melhor, eu fui ensinado por Gamaliel, eu estive na melhor escola. Ele podia fazer isso. Ele podia não, ele tinha como fazer isso, porque ele tinha isso. Ele nunca usou isso. Ele se colocou a menos que isso. Isso é ser um líder. E tudo que ele sabia, ele passou para as igrejas, nas suas cartas. Cartas essas que às vezes puxavam a orelha, cartas essas que levavam conforto, cartas essas que agradecia a posição da igreja para com ele.
Paulo se revela um líder com disposição para servir a igreja. As Escrituras nos ensinam que o líder cristão não deve trabalhar para atender os seus próprios interesses. Não existe liderança bíblica fiel que não seja servidora. Eu vou falar um fato que acontecia na Renovada. Tem um pastor da Renovada que tinha um carro velho. E esse pastor era muito amado pela igreja. E no dia do aniversário dele, sem ele saber, a igreja foi lá e comprou um carro e deu para ele de presente. Ele já se dedicava à igreja. O que aconteceu? Se dedicou mais. Não é um presente, é a visão da igreja, vendo ele como um bom líder, vendo ele como um seguidor de Cristo, vendo ele como um estudioso da palavra, levando a palavra para a igreja. Está aqui, está acabando. Vou fazer que nem meu avô falava, eu falo o milagre, mas não digo o santo, tá bom? Um líder que enfrentou a adversidade com alegria celestial. É difícil hoje isso daí, muito difícil. Paulo não perdeu a alegria mesmo estando preso em Roma, e de lá ele não saiu, viu, irmãos? De lá ele foi decapitado, tá bom? Longe dos seus amigos, cercados saciado na sua liberdade, sem poder exercer o privilégio de ir à praça pública pregar o evangelho, coisa que ele fazia direto, não só ele, com aqueles que andavam com ele, fazendo a mesma coisa. E é gostoso levar o evangelho nas praças. Hoje nós somos proibidos. Você vai encostar. Tem uma passagem, tem um pregador aí que fica na Paulista, parece, e ele já sofreu a agressão, mas é proibido. Ele está sozinho, é só ele. Ele foi pego, esmurrado pelo cidadão, foi cuspido, mas está lá, ele está lá na Paulista, lá. De vez em quando ele aparece na Paulista pregando. A despeito das muitas dificuldades, o apóstolo demonstra grande alegria e confiança no soberano cuidado de Deus. É isso que importa. Não importa o que você faça para a obra de Deus, importa que você sabe que Deus confia naquilo que você está fazendo e está guardando você. Melhor que isso. Ele preso em Roma, acusado pelos judeus diante do imperador César, aguardando sua sentença que poderia levar à morte, os apóstolos revelam alegria em sua alma. Foi realmente levado à morte. Mas por quê? Porque chegou o ponto do Senhor falar: aquilo que eu precisava que você fizesse, você fez. Acabou. Você imaginou, parou para imaginar? Essa passagem aqui eu fico pensando nisso. Você parou para pensar? Deus te dá uma obra para você fazer, tá? Não te dá tempo, mas te dá uma obra para você fazer. E você conclui essa obra. E o Senhor fala: vem. Você está preparado? Você está preparado? Para pensar. Paulo concluiu a obra. O Senhor falou: agora você é meu, venha.
Vamos falar de Timóteo, o jovem Timóteo. Timóteo era natural da cidade de Listra, seu pai era grego, sua mãe era Eunice e sua avó era Loide. Com um relacionamento muito forte com Deus, segundo o relato de Paulo, mulheres cheias da confiança de Deus, crendo que tudo acontecia. Provavelmente elas se converteram durante a primeira passagem de Paulo e tal. O Timóteo estando junto com o apóstolo Paulo, quando a igreja de Filipos foi estabelecida, foi criada, foi montada, foi colocada. Timóteo, um líder leal. Timóteo estava com ele em Roma, na prisão domiciliar. Paulo ficou preso em casa, não podia sair de casa, mas ele escrevia as cartas saíam, as cartas iam embora, as cartas passeavam, as cartas eram para os destinos que tinham que ser. Paulo chama Timóteo de filho da fé. Embora tivesse o preparo suficiente para desempenhar seu ministério, a narrativa bíblica mostra que Timóteo era humilde e demonstrava total posição para ser discipulado por Paulo. Ele foi um líder leal, esteve com seu mentor espiritual em todos os momentos. A trajetória de Timóteo nos ensina que todos os líderes que desejam ser bem-sucedidos precisam de um liderado fiel. Você tem que acompanhar. Fiel a Cristo, fiel à palavra e fiel ao seu líder supremo. Vamos falar líder supremo. É o pastor. Como eu disse no começo, você dá uma puladinha de fora do sincronismo, é só dar uma chamadinha, opa, você pisou na bola aqui, vamos consertar aí. Timóteo, um líder generoso. Paulo enfatiza que Timóteo era um líder disposto a cuidar dos interesses da igreja. Era disposto, estava disposto, se dedicava, deixava a igreja bonita, deixava a igreja inteligente, com o que ele aprendeu e passava. É isso que é importante, passar. Né? A gente conhece muito obreiro aí que entra dentro da igreja, que nem olha para baixo, só olha para cima. E se acha que sabe muito. Complicado. Timóteo demonstra um estilo de vida altruísta. Se entrega. Se entrega totalmente. Se entrega totalmente à obra. E era necessário naquela época. Hoje também é necessário. Não tanto como naquela época, mas hoje é necessário. Hoje, se você for levantar na igreja, a gente tem bastante enfermos, bastante idosos, temos pessoas que precisam de ajuda financeira, temos, toda a igreja tem isso, e o líder tem que estar se dedicando a isso. É assim, por isso que Timóteo era chamado de generoso, porque ele tinha a mãe e a avó para cuidar também, então ele sabia que era necessário também na igreja cuidar deles. Pois todos eles buscavam o que? O seu próprio. Isso é os obreiros que nós encontramos hoje. Por aí você encontra esse tipo de obreiro.
pois todos eles buscam o que é seu próprio, o que é próprio para mim, e não para a obra de Cristo. Olha, eu vou ganhar, se eu fizer tal coisa, eu vou ganhar tal coisa. Eu não vou citar o nome dessa igreja, mas tem uma igreja aí que chama o obreiro para ficar à frente da igreja, fala, você tem um salário X e tem uma porcentagem por você encher a igreja. Não interessa se a igreja vai chegar mancando e sair mancando, interessa que ela seja na igreja. Ele precisa estar lá, ele precisa ter volume. É isso que Paulo está dizendo para Timóteo, e Timóteo deixa claro para a igreja: eu não estou aqui para fazer volume, eu estou aqui para ensinar, eu estou aqui para cuidar, eu estou aqui para guiar. É difícil criar um monte de pessoas para Deus, para o céu. É difícil. A gente pensa que é fácil, mas não, é difícil. Nós não pensamos iguais, por isso que somos diferentes. O seu pensamento é um, o meu pensamento é outro. Mas ele nos ensina, a palavra nos ensina que temos que pensar iguais. Na Bíblia ensina isso, que pensamos iguais porque nós vamos para o mesmo lugar. Posso diferenciar de pensamentos na leitura, mas vamos concordar com a mesma coisa, certo? Vamos lá. Timóteo, um líder de testemunho aprovado. Paulo afirma que Timóteo revelava em sua atitude o caráter de Cristo. Isso que é importante no líder, ele tem o caráter de Cristo. Qual é o caráter de Cristo? Lê a Bíblia. E conheceis o seu caráter, aprovados por serviço ao Evangelho, junto comigo, como filho ao Pai. Provavelmente Timóteo esteve com Paulo quando a igreja de Filipe estava sendo estabelecida, como nós lemos no comecinho lá, né? Por isso a igreja conhecia seu caráter. Timóteo era um líder que vivia praticava aquilo que Paulo ensinava na doutrina: humilde, serviço, bom testemunho com todas as áreas da vida. Isso é ser seguidor de Cristo. Que Paulo fazia, ensinou Timóteo a fazer a mesma coisa. E nós ensinamos vocês a fazer a mesma coisa. Ensinamos. Temos que ensinar. Foi isso que nós aprendemos, nós temos que passar isso para frente. Até aqui, nós entendemos que a palavra, além de nos ser uma guia, além de nos ensinar, além de nos conduzir como Cristo quer, ela tem que ser lida todos os dias. Não esqueça, todos os dias você tem que dar uma lidinha na palavra, um capítulo, um versículo, né? Mas tem que ler, você tem que entender aquilo que você está fazendo, o porquê você está preparado para isso. Às vezes tem passagens da Bíblia e a gente esquece nomes, ou troca nomes, né? Que é a coisa mais fácil do mundo é trocar nomes. Mas a mensagem que a palavra nos dá está aqui, e tem que ficar aqui para sair aqui. Não adianta você ter a palavra aqui e fechar aqui, só para mim. Não, ele está aqui para sair para fora também. Falar, nossa, o irmão sabe muito da Bíblia. Não sei, é porque eu leio todo dia. Se eu leio todo dia, é óbvio que eu vou guardar alguma coisa, né? É uma coisa óbvia. Vamos falar de Epafrodito. Oh meu Deus, homem, foi líder da igreja de Filipos. Olha,
interessante, homem líder da igreja, que se preocupou com a vida de Paulo. No mínimo chegou para os mais abastados da igreja e falou: olha, precisamos fazer uma vaquinha aí para ajudar Paulo, porque Paulo está passando fome, Paulo está passando necessidade, nós precisamos ir lá. E nós não estamos falando das enfermidades que Paulo tinha. Não citamos nada de enfermidades de Paulo, porque Paulo tinha algumas enfermidades que era necessário tomar remédio, que era necessário. Mas naquela época não tinha remédio. Claro que tinha, e remédio muito mais eficaz do que de hoje, bem mais eficaz. Mas esse senhor, líder da igreja, se preocupou com Paulo. E ele não se preocupou de deixar a igreja na mão de outro irmão para ir socorrer Paulo. Porque hoje nós temos esse problema. Tem líderes que não saem da igreja com medo de perder a igreja quando voltar. A gente ri, mas é uma verdade. Vai vasculhar por aí que você vai ver. O cara não me perdoa o que eu vou falar. O cara não solta o osso, com medo de perder o osso. Ô Jesus! E o cara não estava nem aí, ele estava preocupado com Paulo, porque Paulo foi o seu professor, Paulo foi quem ensinou, então ele estava preocupado com Paulo. Vou salvar, vou socorrer Paulo, Paulo necessita ser socorrido. Meus irmãos, ele andou daqui de São Paulo a Brasília, e dá mais de 1.000 quilômetros, né? Mas para vocês terem uma noção de distância, o que esse homem andou. Esse amor pela obra, tá bom? Sua liderança era servidora, estava disposto a viver para Cristo e dar a sua vida pelos irmãos. Olha como é interessante isso. Epafrodito, um cooperador, viajou. Tem uma passagem aqui que fala que ele andou 1.000 quilômetros, né? Epafrodito, meu irmão e cooperador. Paulo se refere a ele. Cooperador, coopera, ajuda, está perto, está meu braço direito, meu braço esquerdo, minha perna direita, minha perna esquerda, ele está aqui comigo. Eu falo, ele vai lá, eu não posso ir, mas ele vai e faz. Ele está pronto, sempre pronto. Olha, eles teriam momentos de alegria e de luta, né? Foi o responsável pela entrega da carta de Paulo à igreja de Filipos. É claro, ele foi visitá-lo, né? Andou 1.000 quilômetros. Aí você calcula, vamos pôr uma base. Eu vou chutar, hein, irmãos, que um ser humano ande 40 quilômetros por dia, né? É uma média. Vamos dizer que ele anda 40 quilômetros por dia. 10 dias são 400 quilômetros. 20 dias são 800 quilômetros. Um mês é 1.200 quilômetros. Então ele andou quase um mês. Vamos pôr que ele andou um mês. Irmão, mas ele andou a cavalo. Tudo bem, anda você a cavalo 40 quilômetros. Anda a cavalo, para você ver. Anda a cavalo. Mas ele andou de carroça. Anda de carroça. Você anda num carro com um estofado fofinho, tira o estofado fofinho e põe uma madeira lá. Anda. Aí diz que ele chegou lá enfermo, quase morrendo. É lógico. Você imaginou uma viagem dessa, onde a estrada não é asfaltada, não tem iluminação,
cheio de ladrão, comendo a mesma coisa, não salgadinho, nem bauru, nem hambúrgueres, mas comendo aquela comida que já estava, quando chegou lá, devia estar rançosa, não tinha hotel nos caminhos. Hoje a gente fala um negócio desse, mas é fácil. É lógico que é fácil, hoje é fácil. Você sai daqui, para no restaurante ao meio-dia, almoça, dá uma cochiladinha, de umas 2 horas por aí, depois pega a estrada de novo, quando for lá com umas 7 horas, para no hotel, toma um banho, janta. Você entendeu? Se for um hotel que tem piscina, vai dar umas mergulhadinhas. Não vou falar nem de avião, vou falar de carro, para você ver. Hoje tem, o cara não tinha nada disso. Você quer ir para a França, para o Japão, para qualquer lugar do mundo, você vai de avião. A minha veio de... fugiu o nome do país que ela veio. Ela veio, levou 18 horas de voo. Fez 2 palavras. Ela vai voltar agora, acho que primeira semana de abril, ela vai voltar para a Austrália, lembrei, para a Austrália. Então ela vai pegar um voo daqui para a China, direto. São, acho que 13 horas de voo. E depois ela vai pegar para ir para, que é mais 12 ou 13 horas de voo. Meu amigo, imaginou uma viagem de pau de barco? Para vocês terem noção do que vocês... mas aqui está fácil, não está fácil coisa nenhuma. Vê só a situação. O cara chegou quase morrendo lá. Um companheiro de lutas, ele fala, era um companheiro de lutas, um soldado que levava lado a lado, que lutava lado a lado com Paulo, em defesa do Evangelho. Esse é o líder. O cara vem com baboseira do Evangelho, você tem que dar de frente e falar, não, está errado, a Bíblia não fala isso não. Não é discutir, não é brigar, não é se socar, mas é falar a verdade. A Bíblia não fala isso. Você está falando porque você quer falar, mas a Bíblia não fala isso daí. Voltamos àquele cara que disse que Judas não se enforcou, tá bom? Podemos voltar naquele cara. Agora me explica, se Judas não se enforcou, como o corpo dele se partiu? Como as entranhas dele caíram na terra? Para pensar. Vocês têm cérebro? Para pensar. Enforcamento. O corpo ele se destrói mais rápido do que o cara morto deitado, certo? Então, como que o corpo dele se partiu no meio e caiu as suas entranhas na terra? Volta lá. É só para os irmãos verem, né? Ter noção de certas coisas que a gente escuta por aí, né? Muito cuidado, se você não tiver leitura da Bíblia, você cai numa dessas, certo? E tem outras besteiras aí que não vem a caso agora, que se for falar, meu Jesus, acaba a aula. A condição na época de hoje, o Júlio está vivo, porque a pessoa vem a palavra de Deus. Sim. Por isso que eu falei, hoje, olha, você vê, naquele tempo o cara tinha que andar com um monte de rolinho de papel debaixo do braço para falar da palavra. Hoje você tem um livro enorme para falar da palavra. Você tem um celular que tem a Bíblia dentro do celular, mas o cabeça de pau, ele escuta mais o que o líder da frente está
está falando do que ele lê. Ele não tem a coragem de ler. Então ele escuta essas coisas e acredita. Tá bom. Paciência, né, irmão? O Epafrodito, um líder corajoso. Sim, foi bem corajoso. Só para andar mil quilômetros, foi bem corajoso. Mais corajoso que eu. Eu não fazia nem metade da metade. E olha lá, hein? É complicado, irmãos. Obrigado, querido. Obrigado, Paulo. Não é a garganta mesmo que de vez em quando dá. É os parafusos que devem estar soltos aqui, né? Na prisão em Roma, fazendo companhia a Paulo, Epafrodito teve saudades da igreja de Filipos e ficou gravemente enfermo. Mas ele não ficou enfermo por causa das saudades, ele ficou enfermo por causa da viagem. Irmãos, vocês têm que entender que a viagem é complicada. A enfermidade dele não ficou porque, eu estou... hoje nós temos esses tipos de obreiro. Eu sinto uma saudade tão enorme da minha igreja, mentiroso que sou eu. Né? Mentiroso que sou eu. A verdade mesmo, da igreja mesmo, ele está sentindo saudade do modo de ser tratado. Meu querido pastor, meu amado, isso que ele está sentindo saudade. Ele não está sentindo saudade dos irmãos, não. Tá? Para não alongar a coisa, para não, né? Como a gente está sendo gravado, pode ser que a gente escute, ganhe um processo aí. Faz uma longa e árdua jornada. A gente assiste filmes aí, os caras andando a cavalo, aí o cara pacatum, ele sai de manhã e chega à noite, aí fala que o cara está a 10 quilômetros da cidade, aí você entende que o cavalo andou horrores, né? O cavalo também cansa, o cavalo precisa beber água, o cavalo precisa descansar, não é fácil. Para pensar, você põe 80 quilos nas tuas costas e vai andando. Eu estou pondo 80 quilos, tá? O ser humano, que é o cálculo que eles fazem, 80 quilos. Mas você imaginou pegar um cara que nem eu? Coitado do cavalo. O cavalo anda com 50 quilômetros e já está com as 4 patas arreadas. Desce daí, ô gordinho. Você está me matando. E é o que eu falei. Anda a cavalo para vocês sentirem se você tem como. Se você consegue andar 50 quilômetros em cima de um cavalo. Daqui em Santos, que é 60, andando a cavalo. Duvido. Nós? Duvido. A quem está acostumado a andar a cavalo, para eles é dando risada. Mas nós estamos acostumados com sofá molinho. E quando passa num buraco faz ploc, nem se mexe. Tá bom. Se você não desviar do carro, não desviar em cima do cavalo do buraco, vai você e o cavalo do chão. Tá? É complicado, né? Correu muito risco e se associou a Paulo, ao apóstolo Paulo. A época estava injustiçada. Paulo foi injustiçado, sim, com certeza. Claro que ele foi. Mas é a obra de Deus. Nós temos que entender isso, nós somos servos. Nós temos que entender aquilo que Deus faz na nossa vida. Paulo, Deus chega para o irmão e fala assim: meu irmão, meu filho, eu vou te recolher hoje. O que você vai falar para ele? Não, Senhor. Estou aqui, meu Senhor. É agora, é já.
Uma que, se eu ver Jesus, eu sou o primeiro a cair no chão. Por causa da glória dele. E outra que eu nem vou responder. Vambora. Opa, é nós mesmo. A gente tem que estar preparado. A gente tem que estar preparado. E às vezes a gente fica tão acomodado, tão sossegado, tão tranquilo tanto que nem a Bíblia lê, e tão tranquilo que a gente está. Estou gozando da alegria do céu. Vai trabalhar. Lê a Bíblia. Se dedica pelo menos para isso. Lê a Bíblia para entender o que acontece. Meu irmão está passando necessidade. Vai lá, está sabendo? Vai lá. É que eu não tenho tempo, mas Deus vai preparar. Deixa comigo, Deus vai preparar. Quando Ele acertar, quando Ele lembrar de mim, Ele vai preparar e eu vou, ser chatinho como eu era antes. Fazer visita é gostoso. Principalmente umas irmãs naquela época, antigamente, elas sabiam que eu gostava de bolo. Meu Jesus, era café com bolo toda hora. Ia na casa do meu irmão, era café com bolo. Ia na casa da outra, era café com bolo. Chegava em casa sem fome. Ia jantar quase 10 horas da noite, porque não tinha fome. Porque é gostoso. É uma delícia que você está na casa dos irmãos falando de Jesus. Está passando uma enfermidade. Uma irmã, eu fui visitar uma irmã, nem eu sabia que ela estava com câncer. Ela sabia, só que ela não falou. E a gente orou, tomou café, batemos papo. Aí eu falei, irmã, daqui a uns 3 meses, se der certo, a gente volta aqui. Não deu certo. Jesus recolheu ela antes. Mas nós estamos preparados para isso. Não estou dizendo isso que quando eu começar a fazer isso, você tem que fazer bolo, tá? Não precisa, não há necessidade. Mas se quiser, a gente come, tá bom? Que é gostoso, é bom. Uma das coisas melhores que tem. Correu muito risco, coitado, o rapaz se dedicou, ele chegou à igreja e falou, eu preciso ajudar Paulo, e Paulo é necessário. Paulo é necessário para nós. Ele é necessário, porque se aparecer alguma coisa que está fora daquilo que ele escreveu, a gente pode ligar para ele, falar com ele e pedir para ele dar uma solução. E Paulo dava. Então é que vocês veem as cartas que Paulo escreve, você vê as soluções, estavam lá. Cada puxada de orelha, cada chibatada que ele dava. E nós temos um outro problema também. A igreja prega o Evangelho e você começa a se destacar, você que eu digo igreja, não pessoa, mas você começa a se destacar, a igreja começa a se destacar, vem outra denominação querer concorrência. Não podia acontecer isso. Dividir é multiplicar, eu entendo isso, concordo plenamente. A igreja tem 400 membros, precisamos trabalhar para que faça outra igreja, uma igreja mais perto dos irmãos, porque não precisa ter muita gente, mas ter mais igrejas, porque quanto menos gente, mais fácil fica para o trabalho. Uma igreja com 2.000 membros, quantos pastores precisa ter para
administrar essa igreja. Não vou falar nem pastor, vou falar líder. Nós estamos falando de líder. Quantos líderes precisa ter para cada igreja? Numa sala de aula, a professora não pode ter mais do que 30 alunos. Porque, segundo, ela não se torna eficaz acima de 30 alunos. Se isso é uma verdade, eu tenho uma igreja com 1000 membros, como que fica? Não é o construir, irmão. A pessoa pensa em construir, porque a ideia de construir igrejas é para aumentar. Volto lá no comecinho, aumentar para mim ganhar, porque eu tenho um contrato, e quanto mais gente eu tiver, mais a porcentagem aumenta. Então eu tenho que construir igreja para ter mais gente, não para eficácia. Eu posso ter uma igreja, eu posso ter uma denominação com 2.000 membros num lugar só. Se eu vou abrir 10 igrejas, eu ponho 10 pastores, eu ponho 10 líderes para governar. O problema é se esses 10 líderes vão se aceitar. O problema é se esses 10 líderes vão se aceitar. Por isso que eles abrem igreja, porque os 10 líderes não se aceitam. Não tem o amor de Cristo. Não trabalha para Cristo. Trabalha para si. Como nós lemos lá atrás. Trabalha para si. Eu estou preocupado comigo, com o meu status. Eu preciso viajar. Como que eu vou viajar de avião se eu tenho poucos membros para me ajudar? Né? Andar a cavalo eu não quero. Né? Está entendendo, irmão? Por isso que tem um monte de igreja aí, com cada denominação, cada nome que só Jesus na causa. Mas o bom obreiro, ele não se preocupa com isso, ele se preocupa em estar do lado daqueles que o ajudou, do lado daquele que os ensinou. Eu estando do lado daquele que me ensinou, provavelmente eu vou ficar melhor e vou me dedicar mais. Hoje nós temos um problema sério. Que é isso? Eu estou preocupado comigo, eu não estou preocupado com o resto. O resto é resto. Já estou falando a palavra resto, é resto. Tá bom, irmão? Já passei 10 minutos do que eu não devia. O julgamento de Paulo estava próximo e alguns companheiros já haviam abandonado. Timóteo e Epafrodito, oh meu Pai do céu, permaneceram com ele, ficaram do seu lado até o final. Paulo teve que falar para Timóteo, vai embora, vai para a igreja, vai lá cuidar da igreja, se manda, some, porque daqui eu vou para o julgamento, e do julgamento eu vou ser executado. Sendo executado, acabou Paulo. Para finalizar, seus companheiros de luta eram líderes ungidos e revelaram total disposição para servir as pessoas, auxiliando-as em identificarem e cumprir o propósito do Senhor para as suas vidas. Senhor Jesus Cristo, Senhor Cristo Jesus, não Senhor Paulo, não Senhor Timóteo, não Senhor Epafrodito, não Senhor Daniel, não Senhor Joaquim, não Senhor, não Senhor, mas Senhor Jesus Cristo, aquele que deu a vida por nós, para que nós estivéssemos aqui unidos, juntos. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, e perdoe o avanço de 10 minutos quase.
ou mais. Amém, irmãos? Logo mais às 18 horas, sou por louvor e gratidão a Deus. Quem saiu